Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, eu sou consultor aqui em São Paulo pela empresa Art Software e nesse vídeo vamos falar sobre os benefícios da consultoria. É um serviço que vocês podem contratar aqui pela nossa empresa. O que é que nós veremos? A empresa Art Software, benefícios da consultoria, a forma em que o treinamento é realizado, como é que a nossa empresa pode ajudar em seus projetos, um exemplo de um caso prático, uma ferramenta desenvolvida por nós para poder padronizar o código-fonte gerado pela sua equipe de desenvolvimento. A empresa Art Software foi fundada ano passado, ela é recente, em 2009, devido à necessidade de se construir uma ferramenta por uma empresa aqui em São Paulo. Devido a essa prestação de serviço e o know-how adquirido para se criar esse software e a consultoria que foi apresentada, a Art Software passou então a se materializar numa empresa e hoje ela está localizada aqui em Diadema, São Paulo. Os benefícios da consultoria. Quando você passa a contratar um consultor para te dar uma ajuda, um help no teu projeto, você está contando com uma ajuda prática, com alguém que tem uma certa bagagem, que já passou por esse problema e ele vai te mostrar o caminho das pedras. Então, ao invés de você gastar horas com a sua equipe de desenvolvimento para passar 3, 4 dias ou até uma semana para resolver um problema, você, por exemplo, pode contratar um consultor e aí ele vai te dar aquela informação e então você consegue reduzir aquele tempo para 1 ou 2 dias. Ou então você pode até pedir que esse consultor ele implemente esse componente novo que vocês estão precisando para agregar ao seu software. Vocês vão ter também uma orientação na adesão de novas soluções. Quando não se conhece o caminho a seguir e você encontra alguém que já passou por ele, é muito mais fácil. Você vai querer migrar todo o seu projeto hoje, por exemplo, para Fox Pro. Ninguém faria isso. Você tem um projeto em Delphi, você vai migrar para Fox. É o contrário, você tem Fox, migra para Delphi. E aí o cara te pergunta, poxa, eu tenho um programa aqui em Clipper e eu queria migrar, o que é que você orienta? Vamos para Java? Não, vamos para C Sharp, vamos para Pascal. Por que usar uma ferramenta? Por que usar um software livre? E por que usar então uma ferramenta paga? Uma ferramenta hoje aí da CodeGuia para desenvolver uma aplicação, enquanto tem várias soluções livres aí no mercado, software livre para você desenvolver. Então, antes de tomar uma decisão, antes de você arriscar o seu projeto num caminho que você não conhece, é mais fácil chamar um consultor, uma pessoa especializada que já trabalhou com uma série de ferramentas de desenvolvimento e pode te dar uma orientação. Para esse caso que você está precisando, essa ferramenta A, ela tem um comportamento melhor do que a ferramenta B. Metodologia de trabalho. Vocês podem encontrar uma metodologia de trabalho, adquirir um padrão de desenvolvimento, fazer com que todos os seus programadores falem a mesma língua, tirando então aquela ideia de paternidade de código-fonte, onde somente uma pessoa mexe em determinada rotina. Vão contar também com suporte especializado, com alguém que conhece bem a ferramenta, que pode ajudá-los a criar esses componentes, a desenvolver esse pedaço de software, ou então o software como um todo, sendo que essa pessoa ela já tem todo o know-how, ela tem toda uma experiência e ela não havendo assim a necessidade da parte de vocês de dar todo um treinamento, colocar um funcionário novo e aí gastar 3, 4 meses com esse funcionário e depois descobrir que não vale a pena, que o cara não atende às expectativas que a empresa gostaria. E eu falo também do baixo custo, exatamente por isso, porque você não vai inchar a sua folha, não vai ter uma pessoa trabalhando aí para a sua empresa e investir em conhecimento, pagar treinamento, enquanto a pessoa aprende. Aí, como acontece em muitos dos casos, depois de 6, 7 meses que a pessoa ela atinge a madurez no desenvolvimento e ela passa então a se pagar dentro da empresa, ela passa aí para uma empresa concorrente buscando um salário maior. Então, podemos dizer que a consultoria ela tem esse benefício de baixo custo, porque o consultor não é uma pessoa leiga, é alguém que tem já uma bagagem de conhecimento e você não vai ter que treiná-lo, você vai apenas mostrar para ele o que você deseja implementar e aí ele vai te dizer se você vai querer fazer isso contando com a consultoria full da empresa ou se você vai querer treinar a sua equipe para que ela possa alcançar então mais essa etapa no seu projeto. Hoje nós temos a consultoria na linguagem Flex, criação de projetos para web, mobile.
Delphi 2009, aplicação 3 camadas, orientação a objetos. Na prática, você vai construir um projeto 100% orientado a objetos, um projeto modularizado trabalhando com bibliotecas, ou então podemos ajudá-lo também a criar ferramentas que vão ajudá-lo na padronização e na agilidade do desenvolvimento dos módulos do seu sistema. Também temos treinamento em Borland Startin, uma ferramenta que serve para a gestão de mudança e também para o controle de tarefas e o versionamento do seu sistema. Hoje em dia, quem não tem uma ferramenta dessa para controlar o versionamento corre um sério risco de liberar um produto no mercado com erro e não conseguir resolver esse problema num tempo hábil, porque você não tem o versionamento dos projetos, dos pacotes que foram liberados, que estão em produção e o que está em desenvolvimento. Não tem um controle dos releases que estão prontos, não tem um controle do que está rodando hoje em produção e em que ponto você vai conseguir ter uma versão, se é daqui a 3, 4 meses, essa versão vai estar hábil para rodar aí uma nova etapa aí no comércio. Treinamento. O treinamento é uma grande ajuda que a empresa Art Software pode dá-lo. Nós temos cursos voltados à necessidade da sua empresa. Ao invés da sua empresa gastar um pacote de horas contratando uma empresa A para te dar um treinamento e você vai colocar os seus funcionários fazendo um curso, sendo que esse curso tem a duração de 6 meses, onde o capítulo 4 ou somente o capítulo 8 desse curso interessa, mas aí o teu funcionário é obrigado a estar lá assistindo todas as aulas. Por quê? Porque o curso não é voltado à necessidade, é um pacote fechado. Então, você contratando a Art Software, nós vamos analisar a sua necessidade e nós vamos fazer uma adaptação, preparar um material e vamos treinar a sua equipe sem haver a necessidade de deslocar a tua equipe para a nossa empresa ou deslocar a nossa empresa para a sua equipe. Simplesmente vai funcionar isso por meio de videoaulas, por meio de um acesso remoto, e as pessoas podem assistir essa videoaula quantas vezes quiser. Podem ter N pessoas participando desse curso, onde o valor pago vai ser pago por hora e não por pessoa, por estudante, que é um diferencial do nosso treinamento. Nós podemos acessar a sua empresa remotamente, disponibiliza-se então uma máquina para que a gente possa dar esse treinamento e você tem até 5, 6 pessoas, onde o valor pago não é por pessoa e sim por aquela hora de treinamento. O material é entregue a vocês do treinamento em formato AVI. Havendo necessidade de reestudá-lo, vocês podem assistir o vídeo quantas vezes quiser. Não havendo necessidade então de tomar anotações durante o treinamento, as pessoas podem se concentrar no que está sendo dito e não perder tempo tomando anotações. Se um novo funcionário entra na sua empresa, vocês podem pegar esse vídeo que já foi disponibilizado para vocês e utilizá-lo para treinar um novo funcionário. Então vocês têm realmente uma economia, um baixo custo para realizar essa adesão desse tipo de treinamento. Projetos. A empresa Art Software ela pode terceirizar totalmente o seu projeto. Você pode explicar a sua necessidade e a gente materializar em um software, ou de forma parcial. Podemos desenvolver novas metodologias enquanto a sua equipe, que conhece realmente as necessidades, os problemas diários que acontecem por conta da criação do sistema, pode ficar voltada 100% para resolver os problemas do dia a dia. Se você contrata um consultor ou um programador para resolver os problemas do dia a dia da sua empresa, ele não vai conseguir alcançar isso em um tempo hábil, porque ele vai demorar para entender o seu projeto. Então você pega os caras que você tem hoje, eles vão ficar voltados às necessidades da sua empresa, às petições dos clientes, correção de bugs e ao suporte, enquanto que a nossa empresa ela vai te dar uma solução e vai desenvolver uma nova metodologia, uma nova ferramenta de trabalho, e você não vai precisar parar a sua equipe para fazer isso. Entregamos as rotinas documentadas, os diagramas, e entregamos os fontes todos padronizados. Vamos a um exemplo de uma ferramenta criada pela nossa empresa para poder facilitar o desenvolvimento de um software. Eu tenho aqui uma máquina virtual, temos aqui uma ferramenta chamada gerador, uma ferramenta que foi desenvolvida pela